Tudo bem? Bom dia, pastor e professor Nelson Guimarães. Estamos aqui na nossa live do horário de almoço, baseado no texto de Atos capítulo 10, versículo 9 e 10. Já vou aqui convidando uma galera. Minha amiga hoje convidada é a minha amiga Lu Queiroz. Ela já está por aqui, eu já vou chamar ela aqui, mas deixa antes disso eu convidar aqui uma galera. Peço a você também, Lu, que convide aí. Estou clicando aqui em alguns amigos. Nós vamos estar daqui a pouco batendo um papo. Vou fazer uma introdução para explicar o que vai acontecer essa semana. E a gente já vai estar batendo esse papo com a psicanalista Lu Queiroz. Lu Queiroz, que a gente já se conhece há bastante tempo. Primeiro, deixa eu me apresentar para você que vai entrar aqui e não me conhece. Eu sou o pastor e professor Nelson Guimarães. Eu estou nessa trajetória há 22 anos, 17 como pastor, sou professor de educação física, sou professor também que ministro a palavra do reino. Você vai entender um pouco sobre isso hoje. Mas, pastor, palavra do reino, todo pastor não prega? Não, nem todo mundo entende o que a gente ensina aqui. Mas eu não vou me aprofundar nisso hoje o assunto é outro, mas nós vamos estar fazendo uma introdução. Cíntia é minha prima. Oi, ok. Seja bem-vindo aí, Cíntia. Felipe Cardoso. Excelente aí, Felipe. Então vamos lá. Essa semana toda eu vou estar fazendo sobre essa semana e mais 2 dias da semana que vem, porque são 7 dias, sobre os domínios. Eu estabeleci, Deus me deu essa direção, e 2022 é o ano da saúde global. Nos 7 níveis que a gente ministra, que é o familiar, financeiro, profissional, emocional, físico, social e espiritual. Então, todos esses níveis. Hoje é o primeiro dia que eu estou aqui vou estar aqui com a Lu Queiroz. Nós vamos falar sobre esse domínio que é o familiar. Domínio familiar. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine. Essa palavra domine no original é manlaka, governo real. Reine, governe. Mas para que você possa entender essa amplitude toda de governo, porque isso chega até a sociedade, é necessário que comece primeiro aqui em você. É necessário que você entenda esses 7 domínios que eu falei que nós vamos estar destrinchando dia após dia. Hoje eu vou estar falando, como eu falei com a Lu Queiroz, sobre o domínio familiar e os papéis do homem, da mulher e dos filhos. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então, sem mais delongas, vou convidar aqui a nossa convidada de hoje, Karine, seja bem-vinda aí, Karine Moretti. Tudo bem, Karine? Vamos lá. Vamos convidar aqui. Deixa eu ver se eu ainda lembro como convida. Tananana. Gente, eu esqueci como é que convida. Que legal. Convidar para participar. Isso. Aqui. Convidar. Pronto, enviei o convite para a Lu, nossa querida Lu. Bom dia! Bom dia, Deixa Karine. eu botar um filtro nisso aqui que eu tô destruída. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Bom dia! Bom dia, Como é que tá Lu. aí? Todo mundo? Igualmente. Que Peraí, honra esse te filtro receber tá muito aqui. vermelho, Jesus do céu. Ai do céu. Peraí. Bom dia, gente. Tô ajeitando, tô ajeitando. Ajeita aí. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem?
Estão me ouvindo bem aí, gente? Eu Ah, tô te ouvindo bem, Lu. horrível, peraí. Tá parecendo uma pessoa de outro mundo, nem eu. Ô, Precisa, Lu, quem claro é que bonita não precisa. precisa de filtro. Peraí. Agora foi. Acho que tá todo mundo me vendo, né? Todo mundo me vendo aí. É que hoje eu tô sem maquiagem, né? Isso. Então vamos pelo menos dar um brilho, né? Esse aqui é o meu filtro. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui. Bom dia, Karine. Tem aqui a mamãe. Mamãe desbocuda entrou. Bom dia a todos vocês. Felipe está aí junto com a gente. Bem, então, hoje nós vamos abordar alguns assuntos muito interessantes, né? E que eu tenho certeza que vai ser um assunto muito importante para não só para sua vida como família, mas também para toda a tua geração, sabe? Então pega esse teu o aviãozinho que tá aí, sai convidando todo mundo. A minha galera, acredito que ainda esteja dormindo, porque são galera que vira madrugada. Então, cara, só acordam depois do meio-dia. Eu tô aqui falando, mas ninguém viu. Hã? Mas olha, eu também viro a madrugada. Eu só durmo 3 horas da Pois é, manhã, mas mas quando tem que acordar, acorda. Tem que ó, acordar. meu pai Mas a entrou, galera, meu pai na entrou. verdade, eles não têm Meu tempo. paizinho entrou aí. E meu pai. Meu pai. Osimar Queiroz, Muito seja bom estar com bem-vindo você, aí. pastor. Muito bom estar com você. Então, Lu, é um assunto muito, muito interessante. Essa semana toda eu vou estar falando sobre os 7 domínios: familiar, financeiro, profissional, emocional, físico, social e o espiritual. Aí você pode falar, pô, mas o espiritual vai ser o último. Eu acho que o espiritual eu vou precisar fazer 1 hora, e os outros eu vou encurtar mais, eu vou deixar ele para o final. Mas hoje nós vamos falar sobre o domínio familiar, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. E hoje é um assunto tão interessante, por estar sendo tão atacada. A família é sempre atacada, né? A família, nas diversas vertentes que eles querem criar de imagem para a família, família de todo tipo. E eu acho interessante a gente abordar isso. Eu vou usar 3 textos para a gente. Eu quero ouvir primeiro você, depois eu vou usar 3 textos. Um que fala do homem, do marido, um que fala da esposa e um que fala dos filhos. Mas, assim, você acha, já vou jogar uma bomba logo no teu colo aí. Você acha que hoje ainda está na moda, está em alta, em ascensão, o modelo de família tradicional? Essa é a primeira pergunta. Família tradicional, pai, mãe e filho. Você acha que hoje, porque estão querendo mexer muito nisso hoje, né? Muito. Mas, então a primeira pergunta que eu faço a você é essa. Você acha que hoje isso ainda para o nosso tempo, essa família tradicional, Sim, essa com visão de família certeza. tradicional? Não, assim, Ou existe alguma outra? família tradicional, pai e mãe, nunca vai deixar de existir e nunca vai sair de moda, né? Quando nós falamos de genética, epigenética, quando nós falamos sobre o ser humano, né, não existe homem, mulher, pai, mãe, né? Então, o modelo tradicional, né, que todos nós é, vamos crescer enraizado, o olhar, né, clínico, científico, pai e mãe. Você sabe que você, você sabe que você Sim, pode ser sim, taxada como preconceituosa, sim. como Sim, retrógrada, então, atrasada. inclusive sobre até a minha profissão, que eu sou uma futura psicóloga, sou psicanalista, sou terapeuta, né? Eu converso muito sobre o modelo familiar e falo muito sobre isso. Quando a gente entra modelo ciência, não tem como eu separar isso.
ok? Agora, quando eu entro moda, quando eu entro evolução do mundo, quando eu entro na questão do que o homem quer implantar isso na evolução, na modernidade, aí é outro assunto. Agora, quando eu falo ciência, não tem como eu dizer para a ciência que não existe homem, que não existe mulher. Mas a ciência evoluiu tanto de uma tal forma que hoje eu posso sentar numa mesa de operação e mudar todo o meu corpo. Mas a minha genética eu não consigo mudar. Isso é comprovação científica e ponto final, beleza? Inclusive, eu estava até assistindo tá tendo uma reunião aqui no em Nilópolis, né, no Rio de Janeiro, em que eles botaram os desagregados, alguma coisa assim. Isso, não, mas é com I, Desagregado. igrejados, isso aí. Desagregados, Desagregado. de igreja que eles botaram, né? Falando, isso aí, isso. Desigrejado. Desigrejado. Onde eles estavam reunindo falando sobre isso, dizendo que eles não querem tirar nada da Bíblia, né? Não estão trazendo todo o modelo da Bíblia, tudo direitinho, mas eles acham que a época que Jesus viveu, o modelo que Jesus viveu, hoje existe uma evolução e eles estão se sentindo fora dessa evolução. Bem, a gente precisa trazer tanto para a nossa vida, quanto para os nossos filhos, quanto para a nossa geração, né? Que o modelo de família, né, e de ciência, eu não tenho como mudar. Agora, se as pessoas querem evoluir, querem fazer o que eles querem fazer, aí não é mais o meu problema, é o problema da pessoa que quer fazer. Mas dizer que é certo, que o novo modelo, etc. e tal, eu não sou. Eu não vou dizer para você assim, eu sou a favor, eu sou contra, né? Mas o que eu quero dizer a tua pergunta, você acha que esse modelo, né, de família, isso, ele acabou? Não, ele continua, vai existir para o resto de toda uma geração. Por mais que as pessoas queiram mudar, por mais que eu queira mudar o meu corpo, por mais que eu queira entrar numa mesa de operação e me transformar como homem, não vai existir isso. Inclusive, estava numa conferência também da própria faculdade, em que eu agora como psicóloga eu tenho que entrar e me identificar, né? Foi tão pesado para mim que eu não consegui nem guardar as nomenclaturas do que é isso, né? Por exemplo, eu como sou pai e mãe, sou casada com homem, eu tenho que me apresentar como cis. Quem entende muito isso é até minha filha. Olha só, minha filha, ela entende muito porque é muito implantado isso dentro da escola hoje. Então eu tenho que me apresentar como cis porque eu sou casada com homem. E aí eu tava ouvindo aquela... Como que? Peraí, não entendi. Bom Me apresentar dia, como tudo bem quê? com vocês? Meu nome eu sou a doutora Luciane Queiroz, sou psicóloga, eu tô entrando na área de neuro, né? Então sou neuropsicóloga, eu sou cis, a Júlia falando aí, oiê! Eu sou cis, né? E aí se eu fosse de uma outra nomenclatura, né? De uma outra, eu tinha que me falar que eu sou binária, que eu sou... Ai, tem tanta coisa que eu até esqueço, sabe? Binária que eu sou, acho que eu sou duas, né? Gosto de homem, gosto de mulher, enfim. Então, eu fiquei ouvindo ela falando e ela estava falando sobre que nós pais, nós não devemos criar os nossos filhos. Minha filha está falando aqui, mãe, cis é aquilo, que quando você se identifica com o gênero que nasceu. Então, eu sou cis, né? Eu sou mulher, me identifico como mulher, eu sou esse gênero. Então, eu sou cis. Então, eu tinha que falar isso na hora. E quando ela começou a falar, ela começou a tocar em assuntos assim, de que criança, nós como pais, não devemos ensinar os nossos filhos o que é ser mulher e o que é ser homem, ok? Principalmente nós mães que colocamos, que temos menina, nós temos a mania de colocar lacinho, de colocar rosinha, de colocar ela de sainha, de botar ela para brincar com boneca. E eu tô ouvindo aquela conferência, e foi me dando um nervoso dentro de mim, Por quê? Porque não, o nervoso
do que ela estava falando ali na hora, mas que, para mim, ela estava sendo hipócrita em falar que ela como mãe, porque eu comecei a ouvir uma vozinha de criança menina por trás, chamando ela na hora da conferência, e ela estava falando assim, porque nós não devemos criar os nossos filhos dessa forma, nós temos que criar os nossos filhos sem essa conotação de menino e menina e tratar eles neutros. Aí tá, só que eu fui estudar o TAMI, né? Fui convidada na psicologia a passar 4 meses estudando o TAMI, que é a TAMI, ou TAMI, né? Uma confusão. E eu percebi, né, que mesmo ele... Aí vou te responder a sua pergunta agora. Mesmo ele entrado na mesa de operação, trocado tudo, os atos dele, que é hoje ele, continuam a mesma coisa e contradiz o que a palestrante estava dizendo. Ela, né? Contradiz o que a palestrante naquele momento tava, de congresso de psicologia estava falando. Por exemplo, hoje é ele e a mulher, né? São um casal. Ele é homem, considerado como homem, se transformou todo, mas a genética dele interna toda e a epigenética dele toda é mulher. E a mulher, que não se transformou, ok? Eles tiveram um filho, tá lá. Quando eu olho o filhinho dele, se vocês podem olhar lá a mídia social dele, o filho dele é tratado como menino, não como menina. Ele não veste o filho dele, apesar da decisão dela, como menina. Ele coloca ele de calça, ele de bonezinho, de tênisinho, bota pra brincar, etc e tal. Aí na hora eu levantei o dedo, pedi pra falar e eu falei, olha, eu não vou falar o nome da doutora, mas eu falei na hora, olha, eu sou cis, né? Meu nome é doutora Luciane, futura doutora e tal, mas eu quero expressar a minha opinião. Você está falando que eu não devo cuidar dos meus filhos como menina e como menino. Mas o que eu mais... Desculpa, eu ouvi uma voz de uma menina aí. Você trata a sua filha exatamente assim? Você coloca a sua filha de short, de calça de homem, você vai lá e compra roupa de homem para ela, você bota ela de homem, você trata ela assim? Aí eu falei para ela que o que eles querem fazer é tirar a essência da criança, né? Por que eles querem tirar a essência da criança? Porque, na realidade, a criança ela tem uma caixinha, né, de neurônios que estão exatamente quando a gente compra um pendrive e que a gente vai munindo de informações, tá? Então, é muito mais fácil eu mudar hoje um pensamento, eu formar essa criança para ela crescer de um outro pensamento, do que, por exemplo, hoje esse pensamento entrar em mim, porque eu já tenho uma opinião formada, a não ser que eu, ok, conviva o tempo todo com milhares de pessoas falando o tempo todo sobre isso e eu alimento o meu cérebro o tempo todo. O nosso cérebro, nós somos o único ser humano que nós temos a capacidade de mudar, ok? Mudar com aquilo que eu alimento. Então, nós somos o ser com o cérebro plástico, neuroplasticidade, né, que a gente tem. Se você pegar toda espécie aí da Terra, ninguém tem a capacidade, o cérebro plástico. Então, o que eu alimento o meu cérebro, eu vou ser doente, eu vou ser saudável e vou mudar a minha maneira de pensar. Então, mas isso é com muita, muita informação quando eu sou ser humano, quer dizer, adulto. Agora, a criança não, a criança ela como eu falo, ela é a essência de Deus, a essência, sabe, de algo que Jesus colocou ali na Terra para a minha responsabilidade, para a sua responsabilidade como papai e mamãe, cuidar e blindar. Por isso que a psicologia fala, muitos psicólogos que hoje defendem o que nós estamos falando da família moderna, é que nós não devemos intervir na criação entre menino e menina, deixa eles, né? A gente não pode impor isso. Mas é o que eu falo, as pessoas são muito hipócritas em falar que não existe menino e menina quando existe ciência. Quando a ciência ela só serve para poder entrar hoje, tipo, essa briga hoje, né? De vacina, não vacina, mata ou não mata. Então, a saúde ela só funciona quando entra
para algo que é farmacêutico, mas quando entra para dentro da genética, que é no meu interior, que é o sexo menino e menina, então ela não entra. Então isso eu falo que é hipocrisia, entende? A pessoa precisa entender que tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso mudar. Então, a genética, ok? Que foi plantada, por mais que as pessoas falem, É que a Bíblia... imutável. É imutável. que a Bíblia está ultrapassada, porque nunca estará, ok? Ó, Nunca. Não tem como mudar, gente. Aí a menina ficou olhando, eu falei exatamente assim para ela. Teve uma briga enorme lá na hora. E eu falei, bem, a sua opinião é a minha opinião dentro da ciência, eu falei para ela. E por mais que você vê aí que as pessoas brigam o tempo todo brigando sobre família moderna, mas quando vai fazer o evento, né, de descobrir o sexo, tá lá, menino ou menina, né? Por mais que seja um casal de homem, de mulher com mulher, eles sempre querem saber o sexo menina ou menina. Por quê? Porque isso? Porque a existência, por mais que ele se negue a si mesmo, ok? A existência da genética está viva dentro dele. Ele pode mudar o exterior, mas o interior ele não muda. A ciência ele não sim. muda. Então, para mim, vai estar sempre a família, pai e mãe, sempre atual. É isso. Eu tenho duas respostas muito práticas. Uma prática e a outra pela crença que nós temos, pela minha fé. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou na farmácia, na fila para pagar com a pastora Marta, com minha esposa. À minha frente tem um casal de lésbicas, de mãos dadas, e elas estão com absorvente na mão para pagar no caixa. Uhum. E eu comento com a pastora Marta, falei, olha, ela ali pode escolher viver com uma outra mulher, não tem problema nenhum, mas na genética, na biologia, na criação de Deus, elas menstruam. Sim. E quando elas menstruam, elas estão todo mês se preparando para quê? Para ter filhos. Elas podem decidir não ter filhos. Elas podem decidir viver com quem elas quiserem, até com um animal. Sim. Mas elas não podem mudar essa situação biológica. Não. Elas vão menstruar. Deus mandando um sinal para elas, olha, vocês são mulheres, vocês estão aí para ter filhos. Você menstruando, se preparando para uma gestação, para uma procriação. Essa é a primeira. Então, não tem como fugir disso. A segunda, quando alguém me pergunta qual a sua opinião sobre esse assunto, eu não dou minha opinião, eu vou para a Bíblia. É o livro que eu professo a minha fé. Então eu vou lá e leio. Não, Deus fez macho e fêmea. Agora, Lu, quando você quer levar para esse campo da ideologia, a gente corre o risco de ser preconceituoso, homofóbico, fundamentalista. Tudo isso vai acontecer. Agora, se você colocar a Bíblia como base, eles vão dizer que esse é um livro velho, um livro ultrapassado. É o que eles estão falando hoje. Aí eu entro na ciência. Aí, quando na realidade, eu não debato muito sobre isso, porque assim, as pessoas que vêm, só quando me perguntam, né? E quando falam, você é cristã, você está entrando na área da ciência da mente, você é uma futura neuropsicóloga, você vai trabalhar muito, você trabalha muito com isso, inclusive eu vou entrar um pouco aqui para falar sobre isso, a genética do envelhecimento e que os pais, a nossa responsabilidade como pais é tão grande que Jesus nos deixou e as pessoas nem imaginam a responsabilidade, né? Quando as pessoas entram e falam sobre isso, eu nem discuto muito sobre a Bíblia, porque quando eu falo pela Bíblia, eles falam que está ultrapassada, né? Aí eu falo, então não vou entrar nem na Bíblia, porque já que você fala que está ultrapassada, eu vou entrar na ciência mesmo. Então vamos lá, eu falo assim para eles. Então vamos lá. Você sabia, né, que a nossa genética, né, ela vem... tudo que nós temos hoje,
né, de doenças, né, de glicose, colesterol, de câncer, a galera que tem câncer, né? Tudo que você tem de doenças, eles vieram dos nossos antepassados de 2 gerações atrás, ok? Sempre assim, são 2 gerações que puxam, né? Vai puxando de geração em geração, sempre 2 gerações. Por exemplo, no meu caso, é da minha avó, né? Sempre assim, vó, no nosso caso total, é vó, né? Então, o que acontece? Eu falo para eles, né? Você pode mudar o seu exterior, você não pode mudar a sua genética, porque a sua genética vem de 2 gerações atrás. Então, você nasceu menina, você carrega os genes, um pedaço do teu óvulo, sabe? Veio da sua vovó, que veio da sua mamãe e que você é hoje. Mas o pedaço do meu pai, onde o homem entra nisso, né? A mulher é a única que pega os genes, né? O óvulos, né? Tem um nome, os cítrus, não sei o quê, da vovó. E o homem, quando ele vai reproduzir junto com a mulher, ele não tem isso. Ele pega os óvulos dele de 78 horas, 72 horas, o que for, entende? Já nós não. Por exemplo, o meu, se eu for reproduzir agora com o meu marido, vai pegar a genética da vovó. Então tem genética de papai, do papai bem pouco, mas a genética da mamãe, e deu menina. Então, se deu menina, ok? Você tem a tua genética, toda a tua formação lá de menstruação, do que for de menina. Agora, se você quer mudar, a consequência é sua. O problema é seu. Você que vai mudar. Mas o teu interior você não muda, ok? Então a modernidade está aí. Não no teu interior, está no teu exterior. Aí a pessoa fica olhando para minha cara. Assim, está vindo de fora para dentro. Não tem. Não vem de dentro para fora, não vem de Deus. Não. Mas é um assunto muito polêmico. Eu não quero só ficar preso a ele. Eu quero entrar também na questão dos papéis. Sim. Eu quero ler o primeiro texto, que é o Salmo 127. Salmo 127, versículo 4 e 5, diz assim: como flechas na mão de um guerreiro, ou do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. 2 coisas. Primeira coisa, o papel do homem. A Bíblia, em várias passagens, até por conta do que eu ensino, a mensagem do reino, governo, conquista, o homem, a Bíblia está falando no versículo 4, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então ele fala, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é onde se coloca a flecha, né? Lá atrás, que tu pega para arremessar. A Bíblia está falando que o pai, o homem, é o guerreiro que treina o quê? Os filhos que são guerreiros. Mas ele treina para pegar na aljava e arremessar lá para fora. O papel do homem como o treinador dos filhos, do modelo, do referencial. Não estou falando agora da mulher, estou falando do homem. E eu quero passar para você, justamente em cima desse texto, 2 coisas. O pai como treinador e modelo para os filhos, seja homem ou seja mulher, na visão de sociedade, de ganhar a vida, de ser honesto, de uma série de princípios que precisam ser ensinados, não baixar a cabeça, ir para cima, prezar pela justiça. E segundo, diz que bem-aventurado o homem que enche deles a aljava. Enche de quê? De filho. Ter muito filho. Está mandando ter muito filho. Quanto mais você tiver, melhor, porque no final de tudo, se alguém for contra essa família, os filhos estão ali para defender contra os inimigos que vêm à sua porta. Então, você, Lu, na sua visão, acha que o pai, o homem, ele realmente hoje tem esse perfil de modelo de treinador dos filhos na família? O homem, no papel do homem. Depois eu vou falar um pouco da mulher. O que você acha disso?
desse versículo que eu li, desses 2 versículos. Vou ler novamente. Não, Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Ou seja, os filhos vão sempre estar defendendo a família. Então, pastor, na minha opinião, tá? Não. Não, porque hoje, quando se a gente for pegar é aí onde entra mais uma vez, inclusive, tem pessoas que entram também nesse modelo, pegam um versículo e usam isso dizendo o seguinte: tão ultrapassada, tá tão ultrapassado, né, o nosso livro, eles falam assim, que pegando esse modelo, inclusive o versículo que o senhor falou, o homem não exerce mais o papel que deveria exercer, né? Porque a evolução do mundo, a velocidade do mundo faz com que o modelo homem, né, o modelo família mudasse. É o que eles falam. Então você está dizendo que esse modelo não está mais em evidência, não está mais sendo seguido? Não. Porque se você pegar hoje, o modelo hoje de família, vou botar minha avó, né? Minha avó teve 12 filhos, minha avó não trabalhava, minha avó cuidava da casa, para que meu avô trouxesse todo o mantimento dentro de casa e a mulher, junto com a mulher, educasse, cuidasse das crianças, e ele era o pai, né? A figura com toda a autoridade dentro de casa, em que as crianças tinham medo do meu avô, etc e tal, mas ele tinha a vontade de trazer roupa, de trazer comida, de trazer aquela coisa toda. Então, trazendo para o modelo atual hoje, não. Porque hoje... Mas você acha que esse modelo está ultrapassado da Bíblia? Não falo que está ultrapassado, não. Inclusive, inclusive até eu queria, eu estava até falando isso com o Beto ontem não, uns dias atrás. Falei, gente, como eu queria, né, que eu pudesse viver hoje, né, cuidando, administrando meu lar com toda tranquilidade, não como meu avô, porque minha avó, meu avô usava muito de autoridade com a minha avó, né? Mas eu tenho famílias, por exemplo, do lado de alguns amigos meus, que a autoridade do pai lá era uma autoridade do pai com muito amor, com muito carinho, mas a mamãe cuidava de tudo ali, com aquela responsabilidade de cuidar. Os filhos acho que tem um amigo meu que teve 10 filhos, a mãe dele. O pai era do exército, coronel, sei lá, e deixou muita abundância para os filhos, né? Criou os filhos nos melhores colégios, etc e tal, deu muito amor, então os filhos não cresceram com traumas, né? Mas pegando o modelo da minha avó com o meu avô era muito rígido. Meu avô, ele teve, acho que teve 9 mulheres e 2 homens, né? Então, para ele, o modelo homem era o homem, né? Então, tinha que ser aquele homem para mostrar a autoridade de casa. Então, ele botava a mulher como empregada, modelo, sabe, de empregada. Hoje, eu não. A minha família é diferente. A minha família hoje eu, meu marido, os 2 trabalham. Eu tenho uma filha, e o Felipe é um filho que Deus me deu, né? Através da minha mamãe e papai, que eu cuido desde pequenininho. Tenho o filho do Beto do primeiro casamento dele, que não mora comigo, mas eu cuidei dele até os 18 anos. Mas que eu tenho que trabalhar. E o que acontece hoje? Pegando na parte da Bíblia, né? Se a gente for hoje trazer ao que é o modelo família antes, né? Dessa forma do homem e a mulher sendo... Eu falo até isso, que o homem é o cabeça, eu tento manter isso dentro de casa, o homem é o cabeça e eu sou o corpo disso tudo. Mas você acha... Peraí. Você acha que isso já é um outro assunto? Você acha que isso é o correto, o homem ser o cabeça? Sim. Eu uso isso o tempo todo aqui dentro de casa e faço isso para minha filha. Minha filha, o homem... Porque isso também está ultrapassado, tá? Não, isso também está ultrapassado. Mas eu coloco isso... Para ele está ultrapassado. Mas mesmo, olha só, vamos falar assim, família, vovó e mamãe. Trazendo para a época atual agora, pastor, de multiplicação, não está mais assim. Porque hoje, a economia hoje não me permite isso. Hoje está muito caro. Então, a mulher precisa largar a casa um pouco, ir para a rua, se triplicar de várias multitarefas para poder
cuidar do seu filho e da sua filha. Por isso que hoje, a mulher hoje não tem como encher uma casa de filhos, né? Hoje, o máximo que eu pensei em ter um filho só, não queria ter mais, por causa dessas dificuldades que eu trabalhava muito. Mas por quê? Porque meu marido, se eu não trabalhar também, eu não consigo compor a despesa de casa. Então a gente tem que trabalhar juntos hoje. Então, e indo para esse lado, nós não temos o modelo tradicional do que é, do que está na Bíblia. Mas não é pelo fato de que eu mudei algo, é porque hoje realmente a economia, a situação que nós estamos vivendo hoje, não me permite. Mas onde eu mantenho e passo para minha filha o homem é o cabeça da casa, meu filho. Por mais que eu ganhe muito mais dinheiro com ele. Sem ser autoritário, Sim. Sem ser ditador. É isso. Isso são papéis. Em todo lugar, eu falei isso ontem aqui em casa com a Marta. Todo lugar tem que ter uma liderança. Sim. Que dá a palavra final. Se respeitam, entram num consenso, mas tem uma palavra final, uma direção. Tudo com respeito, honrando, sem ser ditador, sem ser autoritário. É isso. Até porque nós somos o corpo dele. Então, assim, eu falo muito sobre isso para as pessoas que vão casar, para as pessoas que pensam em casar agora, é que ele é o cabeça, eu sou o corpo. E antes de eu casar, se eu penso num propósito, o homem pensa num propósito e eu penso em outro, não casem. Porque vai dar pane. Vai dar pane, porque imagina, um corpo quer ir para a esquerda e a cabeça quer ir para a esquerda e o corpo quer ir para a direita. Então vai dar problema, você vai ser infeliz pro resto da tua vida. Entende? Então, você precisa compor o seu propósito, a sua missão, tudo aqui que você está aqui com o corpo, encontrar um corpo que conecte com você. Para que, quando a cabeça pensa, o corpo vai acrescentar, ajudar, fortificar o que a cabeça está pensando. E se tiver errado, o corpo vai dar sinais, ok? Para que ele possa acordar, ampliar a mente dele e juntos eles acharem uma solução. Então, se for assim, esse é um padrão familiar que a gente tem hoje, ok? Agora, se eu como mulher que ganho mais, que as mulheres vão me matar, né? Que eu ganho mais, né? E que eu sou hoje a peça principal dentro de uma sociedade, que eu ganho mais, eu vou arrasar com meu marido, eu vou, chega aqui, compro um carro, chega aqui, compro uma casa, sem comunicar, sem antes planejar e falar com ele, eu tô fora do padrão da família. Agora por causa do tempo, eu já vou entrar direto para a questão da esposa, porque eu quero usar um texto de Cantares, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, ó, o teu pescoço é como torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Se você ler o contexto desse texto, todo o contexto, ele está falando que a mulher, como uma representante do lar, ela está ali para trazer a glória da família, a honra da família, no visual, no que ela se veste, você se preocupando aí em colocar um filtro para passar essa imagem maravilhosa. A mulher representa a saúde da família, ela vai expor isso para fora. Então, quando você lê o contexto de Cantares aqui, é o rei colocando Sulamita, que é a mulher do texto, né, de Cantares, como a representante, que quando as pessoas olharem para ela, vão ver a beleza, a glória, a saúde daquela família. Então ele está falando, teu pescoço é como torre de Davi, edificada para pendurar armas, ou seja, o rei volta da guerra e coloca a esposa para apresentar aqueles despojos de guerra, aquela beleza, aquela glória da guerra. Então, hoje você consegue encaixar esse texto numa realidade familiar, as mulheres estão realmente trazendo essa glória da família, expondo esse visual, em todos os aspectos, até o aspecto físico mesmo, bem arrumada, bem apresentada. Você consegue ver isso hoje? Então, perfeitamente, perfeitamente, as mulheres, elas não estão, eu falo sobre isso também aqui, e falo isso com a Júlia,
as mulheres elas não estão entregando isso não, tá? A gente, talvez pela multitarefas, né? A gente acaba esquecendo, né, de se cuidar, né? De cuidar da saúde, de cuidar do cabelo, não tem mais tempo para essas coisas e tal. E aí a gente acaba não sendo tanto o espelho do que a Bíblia relata. Eu sempre tento trazer isso para dentro da minha casa. Inclusive, o Felipe estava até falando isso ontem ou anteontem. Ele falou que as mulheres que estão aí assistindo, eu nem usei essa palavra, você que usou, e eu acabei não achando essa palavra, você achou. Se cuidar. Isso. Mulheres, vocês são expressão da sua casa. Mulheres, vocês são expressão da sua família. Se cuidem. E tem até uma passagem, você deve lembrar agora, não sei se... eu não estou tentando lembrar aqui, não estou conseguindo lembrar, onde fala que nós não podemos ser ungüentas, né? A mulher não pode ser ungüenta, a mulher não pode ser chata, a mulher não pode ser briguenta, né? O tempo todo. Ela tem que ser sábia, né? A mulher sábia edifica a sua casa, a toda destrói, né? Essa responsabilidade, eu falo até, Deus tu deu tanta responsabilidade para a mulher que chega me assusta às vezes, sabe? Chega me assusta. Eu aqui dentro de casa, eu tento fazer sempre isso, sabe, pastor? Eu sempre coloco o Beto como cabeça, eu como cauda, você me conhece há muitos anos. Quando foi para modelo home office, né? Eu tento me arrumar o tempo todo, tá sempre bonito. Peraí. Você falou que coloca o Beto como cabeça e você como o quê? Como corpo. Não, é que eu não entendi, entendeu? Sou como corpo, né? E eu tento... Mas tem tudo a ver, porque a própria Bíblia faz a comparação da mulher com a igreja. E a igreja é o corpo. Sim. E nós temos uma missão muito grande, né? As pessoas acham que o corpo não tem quase importância. Ao contrário, o corpo, se o cérebro manda, né? Se não tiver o corpo, como é que ele vai ali e levantar e pegar uma água, né? O corpo é que faz a ação. O corpo é que faz a ação. Ele não faz sozinho. Então eu amo seu corpo, sério. Eu amo seu corpo. Por quê? Porque na realidade o Beto sempre foi o cara que faz os planos, dentro da gente conversa dentro de um propósito, de uma missão. E aí eu sempre falo com ele, acho legal, acho interessante, não acho, então a gente vai ajustando e aí a gente vai para ação, sabe? E sobre essa parte da mulher se cuidar, cara, a gente precisa se cuidar, sabe? Porque inclusive, na nossa genética, existe um cientista chamado Clayke Clever. Há mais de 50 anos atrás, ele descobriu, ele pegou o gene e decodificou ele em pedacinhos. Ele achou que tivesse, assim, achei a cura para todas as doenças. E, na realidade, ele não achou a cura para todas as doenças. Ao contrário, ele foi tão profundo no estudo da genética que ele achou a epigenética. A epigenética é o que pega, tá, as doenças da nossa geração de vovô, de vovó, lá atrás. Eu, por exemplo, se eu não me cuidar, eu vou ter glicose, colesterol alto, problema de coração. Meu avô tinha problema de rim seríssimo. A família do meu pai carrega isso, sabe? Então, meu avô faleceu com problema de rins, minha tia, enfim. Então, muitas coisas genéticas da minha vovó lá, sabe? E aí eu ficava estudando muito sobre isso. Pô, eu não posso ter problema de rins, eu não posso ter isso, eu não vou ter, tal. E nesses estudos como eu tô fazendo neuro, né? Aí esse cientista, ele fala que a genética, ela não determina o que nós vamos ser. Mas a epigenética, sim. Principalmente nas mulheres. Por exemplo, câncer de mama. O câncer de mama, ele não vem... por que eu tive câncer de mama agora? 2 gerações passadas, se tiveram, e você agora não mudar a sua epigenética, eu vou te falar o que é epigenética. A genética está aqui, foi decodificada, e aí tem a epigenética. A genética eu não consigo mudar, mas a epigenética eu consigo travar a doença. Pau, travei ela. Sabe como eu travo a doença da vovó e do vovô lá atrás, da minha 2ª geração? Eu travo com mudança de comportamento, exercício físico, alimentação saudável,
mente saudável e sem jogar muito cortisol. Então, as mulheres, elas não têm o hábito nem de se alimentar muito bem, não conseguem jogar autoestima na beleza, tudo afeta, tudo carrega um peso dentro dela de emoções, o controle das emoções já estão todo descontrolado, e quando descontrola as emoções, o que acontece com a mulher? Ela não se trata, ela não vai malhar, ela não come direito, ou ela come muito, ou então ela para de se embelezar, não faz sexo, vou falar assim, sabe, pastor? Não faz sexo, ok? Porque eu não tô afim, porque isso, etc e tal, eu tô estressado, tô com dor de cabeça, tô com uma série de coisas. E o que acontece? Toda a tua... Tu tá sendo uma bomba relógio de explodir para não travar a tua epigenética e trazer o quê? Trazer uma série de doenças para você. Por isso que nós temos hoje, por exemplo, eu atendo pessoas, mulheres de 40 anos, que estão todas inflamadas, todas cheias de dor, todas cheias de problema, todas cheias de colesterol, glicose, hormônios todos desregulados. Por quê? Porque esquecem de se tratar, esquecem de que é importante dar um impacto forte de musculação, de alimentação e tudo isso. Então a gente tem que se tratar conforme a Bíblia fala. Independente. E eu vou usar um pouquinho dentro disso que você está falando, até por conta do nosso horário, eu quero ainda, no final, só falar sobre os filhos. Sim, vamos falar. Eu estou preparada aqui dos filhos aqui também. Capítulo, depois de Efésios 6, versículo 2 e 3. Mas eu quero deixar um texto para fechar essa parte feminina que você falou, do cuidado, da epigenética, de tudo isso. A gente não esquecer da fé, porque a fé, ela precisa ser usada de forma inteligente. Lá em Jeremias 31, 29, diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Antes da cruz, antes do sacrifício de Jesus, muita coisa se utilizava de maldição hereditária, uma série de coisas Sim. que foram quebradas na cruz. Então, alimentação, bom sono, vida sexual, autoestima, tudo isso funciona. Mas se você acreditar também, porque a Bíblia diz que depois da cruz, no período da graça, do reino e da nova aliança, nunca mais nós vamos dizer isso. Que os pais lá atrás comeram uvas verdes e os nossos dentes dos filhos ficaram embotados. Ou seja, o que o pai teve, você não vai ter. O que o pai lá atrás comeu ou gerou de algum tipo de problema na geração dele, não vai passar para a sua. Isso é uma promessa da nova aliança, Pastor, depois da cruz. Peraí, Então precisamos também utilizar a fé, o que está escrito. Sim. Não foi eu que escrevi. Então, está escrito. Mas a fé... Naqueles dias, que é agora, hoje, depois da cruz, naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos ficaram embotados. Uhum. Por quê? Porque essa maldição não cai sobre mim mais. Desde que eu acredite, desde que eu tenha fé, desde que eu entenda que não é para mim. Eu anulo isso pela fé e não vai pegar em mim, não vai pegar na minha filha, não vai pegar na... Por quê? Porque isso vai passando de geração em geração, sim. Okay, mas até que alguém se levante... Vamos lá, fé, ok? Fé. Você tocou um ponto muito importante. Fé. Desde que eu acredite, tenha fé, o que a genética da vovó vem para mim, não cai em mim. Mas então, a fé é um exercício, ok? Ela é um exercício. As pessoas falam muito sobre assim, você não pode beber, porque beber é pecado. Você não pode fazer isso porque isso aqui é pecado. Beleza. Olha só, rapidinho, deixa eu concluir. Peraí, preciso entender. Calma aí. Não, eu sei. Não, você vai entender o que eu quero dizer. Peraí. Beleza. Ok. Aí, mas tudo que eu faço com o meu corpo hoje, ok? Tudo que eu faço com o meu corpo hoje, se eu não faço um exercício físico, se eu como deliberadamente
doce o tempo todo, se eu sei que o exercício ele trava a minha epigenética do câncer, a minha alimentação e tudo, eu não faço. Se eu não exercito nada disso, eu estou ainda pecando contra o corpo que Jesus me deu, porque isso aqui meu é o Espírito Santo, deixado para mim da Trindade. Eu não cuido bem dele. Se eu não cuido bem do meu corpo, ok, pastor, eu não estou exercitando a minha fé. Então, quando entra, a ciência se cala. Mas se eu não exercito a fé, a ciência permanece. Os estudos permanecem. Por isso, entende? por Então, isso que eu eu estou não vejo falando, como maldição. Eu vejo como falta de eu só fé. estou acrescentando. Eu vejo como falta de Então, olha fé. só, Não maldição. eu não estou te contradizendo, não. Não, Eu eu estou sei. só acrescentando. Ó, você colocou alimentação, autoestima, tudo isso faz parte. E eu acrescentei mais a fé. Sim. Se a pessoa declarar, é mais um Ela tem que bônus, é agir, mais uma gente. adicional. A pessoa tem que agir, porque vai... às vezes eu falo, gente, igual aqui em casa, às vezes eu fico brigando com o Beto. Beto, a gente precisa se desinflamar. O nosso intestino tem neurônios. Se tem neurônios, sim, a gente precisa comer. Inclusive, eu vou montar junto com ele a alimentação, que ele fala que existe uma alimentação. Como é que é o nome? Ai, Jesus do céu, esqueci o nome. Ele fala que tem uma alimentação que Jesus deixou, alguma coisa assim e tal. Aí eu falei para ele, vamos montar, vamos trazer isso pra gente. Por quê? Porque se Jesus deixou, é bom. Se tá na Bíblia lá para um modelo de eu me alimentar, é bom, eu quero trazer isso. Agora eu falo, gente, é importante uma pessoa de 70 anos fazer musculação, caminhar. O nosso coração é músculo. A pessoa fica o dia todo sentada, aí depois vai cobrar de Jesus. Eu sou professor de educação física, tenho um pai de 85 anos, eu falo para ele todo dia. O senhor está com dor no joelho, não tem força nem para subir uma escada, porque não faz nada, tem que pegar um pezinho, lentinho. Mas vamos rapidamente, Lu. Agora. Ô, coisa boa! O último texto é Efésios 6, versículo 2 e 3, que fala: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongues os dias aqui na terra. Você acha hoje que os filhos estão honrando os pais? Não vamos generalizar, né, pastor? Não vamos generalizar. Uma pergunta. Acho. Pelo que você vê hoje, em todos os lugares, onde a gente anda, vê na TV, vê na internet, você acha que os filhos honram os pais hoje? Aí a gente vai entrar também de novo para a educação, né? Aí a gente vai entrar para educação que os pais deram, né? Bem, se os pais não deram uma... Então, até dentro desse modelo, Lu, desse modelo que querem... a gente vê nas escolas. Não. Na minha época era impossível eu agredir a dona Berenice, que era minha professora, a dona Alba, que era minha professora, eu não conseguia nem falar grosso com ela. Educação. Então, até isso hoje mudou. Os pais estão pecando muito na educação, né? Os pais hoje, eles dão muita liberdade, sem controle. Mas eles estão seguindo o modelo, Lu. Sim. Eles estão seguindo o modelo da TV. Sim, e aí o que acontece? Você tem os seus filhos aí sem saber honrar o pai e a mamãe e sem dar o valor que você precisa dar para os seus pais, né? Se for responder a sua pergunta hoje com agora, seca, não. Agora, se for olhar para minha família, pegando minha filha, eu com meu pai, com a minha mãe, sim. Mas no modelo que eu estou falando da sociedade hoje, dentro da realidade que acompanha nas faculdades, nas escolas, dentro de casa, você acha que hoje essa honra que a Bíblia está falando aqui, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongues os dias aqui na terra. Efésios 6, versículo 2 e 3. Se eu for pegar hoje tudo que a mídia fala, né, tudo que é expresso na mídia o tempo todo, eu digo que não existe essa honra de papai e de mamãe, ok? Agora, se eu não sei, porque eu não tenho parâmetro hoje para dizer que isso não está vendo mais essa honra de papai e mamãe. Porque
eu pego pela mídia, né? Mas tem tantas pessoas que honram papai e mamãe ainda. Não sei, não tem um parâmetro para dizer que isso mudou, que está mudando, que as pessoas. Não sei te dizer assim. Eu vou estar sendo muito extremista, dizer assim: Então, filhos não estão então honrando pai e mãe, sabe? Ah, eu pastor, posso, não eu estão. Eu tenho posso, certeza que não estão honrando, eu não posso. não, eu posso dizer com toda certeza que da minha época, eu estou com 58, da minha época de 20 anos, de 15 anos, e como eu vi o meu pai fazendo com o meu avô Jovino lá, analfabeto, era completamente diferente de hoje. Honra de ter temor mesmo, temor de estar quebrando princípios, então de respeitar, de dar a benção, essas coisas que a gente fazia no passado. Hoje eu vejo jovens xingando pai, xingando mãe, às vezes na frente das pessoas no shopping, como eu já vi, na rua, como eu já vi. Eu vou para a internet e vejo isso constantemente. Se você ligar numa novela, por exemplo, que a gente não assiste há anos, mas eu lembro, quando assistia, não há honra nenhuma. E quando os mais velhos cobravam isso em algumas novelas e situações, eles eram ridicularizados. E coroa, cala a boca aí, você está ultrapassado. Mas isso vem de Então, isso educação. reflete na educação na escola. Você vê hoje jovens agredindo professores. Jovens. Na minha época, Lu, sinceramente, se um jovem agredisse um professor, cara, era tão terrível que eu acho que era uma pena de Você está vendo morte. na televisão. Eu não sei, a gente não tem um parâmetro hoje enorme, mundial, Não, em não, dizer olha só. isso. Eu não sei, eu não Eu posso estou falando falar. de parâmetro de TV só não, Lu. Eu dei aula na rede estadual, como professor de educação física, quase 5 anos. Eu dei aula dentro de CIEP. Os professores tinham medo dos alunos como um todo, não era só de bandido, não, de marginal, não. As meninas tinham um temor, tinham medo. Por quê? Porque eram tudo fora da curva, era Porque, tudo por mal exemplo, educado, eu tudo acho isso agressivo muito, demais. muito Aí você regional chama o também. pai, então, mas aí você chama o pai e você entende por que aquela criança é assim. Porque não tem limite. O pai não bota limite nenhum, faz o que Então, quer. mas a sua pergunta, pastor, foi se eu acho que está Você acha que nesse honrando. tempo, nessa sociedade, a honra à paz? Sim. A sociedade tem um modelo de filhos honrando pais? Eu acho que não. Então, aí é o que eu falo. Eu não sei te dizer que, por exemplo, ó, se eu for no interior, se eu for no interior, a gente pega aqui, estou vendo muito município do Rio. Mas se eu for no interior, por exemplo, de São Paulo, eu vejo, as pessoas lá falam diferente. As pessoas falam algumas coisas que aqui em casa mantém. O meu filho honra papai e mamãe. Eu vejo filhos lá, quando eu viajei bastante em palestras, o que mais eu vi era netos, filhos, sobrinhos, benção papai, benção vovô, mamãe, papai, mamãe, papai. E Então, quando legal, eu vou no legal. Rio, eu vejo uma educação totalmente diferente. Então foi aquilo que eu falei, não tem como te dar um parâmetro hoje, Entendi. entendeu? Porque a gente está falando do Rio, o que eu convivo, as escolas. Então, assim, se eu pegar pelo estado onde eu convivo, escola, as pessoas, sim, a educação aqui está muito diferente. Mas quando eu vou para o interior, quando eu vou para outro estado, por exemplo, quando eu fui lá no Peru, a educação que era com o papai e mamãe lá das crianças que participavam das feiras, o que eles relatavam, o que eu vi, não. Ainda existe famílias que dão uma educação de honrar papai e mamãe. Por exemplo, eu ensino a minha filha o tempo todo. Encontrou o mais velho, bom dia, boa tarde, senhor, senhora, bença mamãe, bença papai, bença titia, bença bisavó, todo mundo. Porque na minha concepção, como eu fui criada, é que quanto mais benção eu pedir, mais benção eu sou liberada, entendeu? É isso. Uai, virou aqui. Tá me ouvindo? Virou. Estou te ouvindo. Então, para mim é Entendi. isso. Então, ok, até por causa do horário. Sim, eu acho que foi bom demais. Sim, nós conseguimos falar da família, do pai, da Agora, mãe, do falando. filho e também daquele primeiro momento introdutório da questão, até que você citou o exemplo da Tami. Sim, Então, assim, o que eu quero
fechar aqui é dizer que precisamos de famílias modelos. Por quê, Lu? Quero encerrar dizendo uma coisa. Continua existindo Deus, Sim. mas também continua existindo o diabo. E olha, mas será que o diabo existe? O diabo não foi derrotado na cruz? Foi. A Bíblia está dizendo isso. Mas até que os tempos se cumpram, todas as coisas contra Deus vão se levantar. Quando você vê uma ideologia de gênero, que eu nunca tive preconceito com homossexual nenhum, nunca tive. Eu me dava muito bem, me dou até hoje. Na época que eu era malucão, bebia, enchia a cara, usava droga, eu andava com um monte de homossexual, embora eu nunca tenha me envolvido com nenhum deles. Mas eles usavam droga comigo, era uma doideira. Eu nunca fui preconceituoso, homofóbico, nada disso, sem me relacionar muito bem com isso. Mas quando alguém tenta ir contra o que é óbvio, biologicamente, macho e fêmea, aí não tem ciência, como. né? Você... É ciência. As pessoas falam tanto sobre ciência e esquecem. Quem é que está vindo sempre contra as coisas de Deus? Quem é que está indo sempre contra o que Deus estabeleceu lá desde Gênesis 2? Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne. Se unir é sexualmente, para ter filhos, para procriar, ser de fecundo, multiplicar, encher a terra. Então hoje vivemos uma opressão mundial de que não pode ter filho porque a terra está sendo povoada, porque não tem dinheiro. Então uma série de coisas. Todas essas avalanches de coisas contra as coisas de Deus só tem um autor, que para mim é o diabo ou o espírito maligno, ou quem você quiser chamar. Mas existe. Porque senão hoje não teria liberação. Querendo regulamentar drogas, regulamentar aborto, não sei o quê. Só coisas que você vê que são contra princípios de Deus. E aí fica muito fácil escolher um lado para quem tem um pouquinho de bom senso. Ideologia de gênero. Eu abraço todos os homossexuais. Eu tenho uma célula na minha casa, inclusive domingo agora que vem vai estar voltando, porque a gente já está há 2 anos sem fazer reunião presencial, só pela internet. Domingo agora eu vou voltar com a minha célula. E no passado tinha um casal de lésbicas que frequentavam minha célula sem problema nenhum, pediram permissão, gostaram da mensagem, vieram, a gente recebe, a gente abraça, a gente faz tudo. Ama, mas nunca confronto ninguém na frente dos outros, de hipótese nenhuma. Mas se me perguntar, no particular, eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar o que está escrito. Está escrito isso aqui. Não fui eu que escrevi. Eu prezo por isso porque é a minha crença. Mas não tem homofobia, não tem preconceito. Te abraço, te recebo. Então, eu acho que foi muito bom esse papo. Se pudesse, a gente continuava mais, mas o horário não deixa. Eu posso Quero só finalizar, pastor, depois? Só com o lance do... Eu posso só dar uma palavrinha depois, antes de finalizar? Claro que pode. Eu quero que você, ainda no final, fale quem é o... Porque eu nem te apresentei, na verdade, no final. No final, eu vou deixar para o final. Lu, o que você faz? Qual o teu Instagram? O pessoal já sabe, mas é bom sempre falar. Se tem algum outro canal que você queira que siga, manda teu recado aí. Vamos lá, a gente falou sobre família, né? Você que pegou aí, pega as outras gravações, né? Que foi cair na internet, acho que são 4. Foi caindo. Eu fui tentando salvar, vou ver depois lá. Foi muito bom, a gente falou muito sobre família, sobre genética, sobre epigenética, sobre doença, sobre homem, mulher, enfim, né? E sobre filhos. Quando o pastor fala sobre procriação, e as pessoas... Eu amo, sabe? Eu amo família. Para mim é o olhar de Jesus aqui na Terra, sabe? Acho que é o carinho que ele tem, sabe? De família. Acho que é por isso que nós somos tão atacados, né? Espiritualmente, na energia quântica de todo o universo, né? Então, só que ter filhos é uma responsabilidade muito grande, por isso que nós estamos passando por esse momento, pastor. Né? As pessoas têm filhos e esquecem do quanto da responsabilidade de ser papai e mamãe. Sério. Né? É algo muito sério. Pois é tão sério que nós seremos cobrados por tudo isso, pela responsabilidade que Deus nos deu.
Nós temos chamado o efeito da epigenética, né, da ciência, que fala, eu até escrevi aqui, DOHAD, que fala origem do desenvolvimento das doenças. Você, papai e mamãe, que tem seus filhos, né, que criam os seus filhos em um ambiente de estresse, de brigas, de confronto, o tempo todo deixando seus filhos largados, achando que a vovó, que o vovô, que a creche, que a escola, que o professor, né, tem a responsabilidade de educar os seus filhos, e que você joga essa responsabilidade para outras pessoas, eu quero te dizer que neste momento, na barriga, os seus filhos já estão sendo moldados, ok? Eles estão ouvindo. E quando você acha que seus filhos, quando nascem, até os 2 anos de idade, e que eles não entendem nada, e vocês começam a brigar e falar uma série de palavras torpes para eles, ou na frente deles, ok? Ou jogando essa responsabilidade de carinho, de amor para outra pessoa, eles estão arquivando tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, quando cresce, o que acontece? Eles vão... A genética deles, e aí vão pegar lá desde aquele, da barriguinha, tudo que você falou, tudo aquilo que você jogou de responsabilidade para sua vovó, para sua mãe, para professor, para a escola, tudo. E vai ser um adulto fraco, um adulto cheio de doença. Você tem noção que uma criança, quando ela vê você brigando dentro de casa, quando ela vê você com papai e mamãe brigando, o que acontece? O nível de cortisol dela é tão alto que faz com que os hormônios dela, as células do nosso hipocampo, elas vão entrando em conflito e você vai afetando seriamente a memória do seu filho. E por isso existe papais e mamães sendo chamados nas escolas hoje, porque o seu filho é hiperativo, porque o seu filho tem TDAH, porque o seu filho tem falta de atenção, mas não é isso não. Isso é sua responsabilidade. Você foi o grande responsável por isso. Então, o que eu quero te dizer dá para mudar? Dá. Leve amor para os seus filhos. A palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz assim: ensina o seu filho no caminho, não é o caminho, não é entregar o seu filho para a vovó, para a empregada, não é entregar o seu filho para a professora de educação, lá da tua escola, diretora, e achar que a responsabilidade de moldar o seu filho não é sua, porque Jesus vai cobrar de você. Então, quer ter filhos saudáveis? Ame seus filhos. Seja você o espelho para sua filha, para o seu filho. Quer brigar com seu esposo? Quer falar? Quer discutir? Engula vá para dentro do quarto, vá falar lá. Na frente dos seus filhos, vocês são os amores, o exemplo de papai e mamãe que mais eles querem. Seja você isso, para que no final da tua vida, o papai do céu, o nosso ser supremo, não sente com você indo pobre. Você acha que você não vai ser cobrado? Não vai, sabe por quê? Porque quando ele manda um filho pra gente, ele confia totalmente em você, para que você possa designar ensinar o caminho que ele queria e gostaria que você ensinasse. Então não entregue isso pra ninguém, essa responsabilidade é sua, tá bom? Um beijo. Ótimo, ótimo, muito bom, Lu. Bom, Então, gente... eu não falei, né? Eu fico tão impactada com esse assunto, eu amo tanto isso. Se eu pudesse, pastor, eu colocava todo mundo numa bola, sabe? Assim, abraçava todo mundo e falava, gente, pelo amor de Deus, nós somos agentes de mudança, nós somos seres que podemos mudar a tudo que está acontecendo, sabe? As pessoas estão fracas emocionalmente. Jesus do céu. Que para mim, eu virava dia falando, né? Mas vamos lá. Bem, olha, eu sou Luciane Queiroz. Meu Instagram é só você me seguir aí, Lu Queiroz Oficial. Eu sou psicanalista, sou analista comportamental, faço atendimento online. Hoje não faço presencial. Sou palestrante, né? Autora hoje do Você, Vida e Saúde, onde a gente vai estar dando treinamentos também sobre... Tudo isso nós falamos, né? Sobre a alimentação, sobre mente, intestino, corpo, alma, espírito, conexão com Deus, né? Principalmente porque se a gente não tem conexão com Ele, nós não somos nada, nós somos nós somos mero verme, sabe? Sem noção pelo mundo e sendo levado
por essa energia que o pastor falou, que é nós temos o Jesus, nós temos o inferno, nós temos o diabo, sim, né? Temos tudo isso e que nos conduz a lugares e ações realmente que refletem o mal. Então não pense você que não existe o bem e o mal, porque existe sim. Então, quando Jesus, quando foi, né, ele nos deixou o Espírito Santo e nós somos isso, o Espírito Santo. Então, o que você tá, qual é a sua função hoje? O que você está deixando para o mundo? Qual é a sementinha que você está plantando? O que você é fora das câmeras, fora no teu trabalho, aonde você anda? O que você é? Então, se você não consegue se observar, para tudo e vá para dentro, se interiorizar, porque Jesus fazia isso todos os dias. Então, a importância de você se conhecer para que você possa refletir ao mundo e não apenas olhar o que a pessoa é, porque quando você olha muito o que a pessoa é, cuidado, você pode estar refletindo você sem perceber. Então, vai se perceber, vai se introduzir, vai buscar Jesus, sinta Ele, para que você possa realmente, de fato, ser luz e desempenhar uma grande missão aqui na Terra. É isso. Ok, Obrigada, Lu, você tem algum canal no YouTube? Não, né? Tenho, Luqueiroz Oficial com Z. Tenho meu Instagram, né? E é só me seguir lá. Lá tem várias dicas, tem vários vídeos que eu dou sobre finanças também. Inclusive, você participou comigo, né? No primeira live sobre finanças sob a ótica de Deus. A gente fala muito sobre finanças, quer cobrar muito o Papai do Céu, mas a responsabilidade também é nossa, tá aí fechado aí, você não tá enxergando. E é isso. Muito obrigada por participar da live e ser convidada também. Eu te admiro bastante, muito. Continue fazendo isso, continue sendo um canal de missão, de transformação, né? Que é lindo o que o senhor faz. Amém, Lu. Obrigado aí. Luciane Queiroz, Lu Queiroz Oficial, o Instagram, psicanalista, analista comportamental. Comportamental. Psicóloga e futura neuropsicóloga. Foi muito bom. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é Nelson F. de Faca Guimarães, Nelson F. Guimarães. Eu tenho hoje um canal no YouTube, que também é Nelson Guimarães. Lá a capa do canal está Hackeando o Cristianismo. Se você quiser, vai lá para entender por que hackear o cristianismo, por que entender isso. Então, e tem uma página do Facebook que é o Hack Cristão também, que eu coloco as mensagens lá. Eu vou tentar fazer o melhor com essa mensagem, eu baixo pro meu computador e edito para ver se a gente emenda tudo. Pois é. Para depois. Foi tão bom, né? Toda quebrada. Eu nem sei se eu consegui salvar a primeira. Vou ver depois. Mas a segunda eu vi que salvou e essa eu vou salvar também. Mas a primeira eu não tenho certeza. Eu vou ver. Mas, e a primeira foi obrigado, polêmica. A primeira foi a primeira. A primeira parte foi polêmica. Eu vou ver se eu se salvou. Se me salvou, depois eu vou fazer de novo. Vou te convidar de novo. Tá bom, Lu? Obrigado aí. Obrigado a todos que participaram. Segue a gente aí, que eu tenho certeza, Lu Queiroz, e o conteúdo que eu tenho vai edificar a tua vida. Obrigado. Tenha um excelente dia, Lu. Excelente segunda-feira para todos. Também. Beijo, tchau.